Como é que define o relacionamento da população que vive em Lisboa atualmente com a cidade? Eu penso que houve um divórcio, não é? Houve um divórcio, eu lembro-me, eu vivi nas Avenidas Novas, na 5 de Outubro, e havia uma relação, por exemplo, vivia em casa dos meus avós e durante 5 anos e tinha uma relação com a cidade que hoje em dia se perdeu, não é? Lembro-me de ir com o meu avô, porque se reunia com uma série de amigos, ao fim da tarde, era uma série de pessoas pessoas de uma certa idade que se reuniam, mas que falavam sobre política, que falavam sobre os temas que lhes interessavam, não é? E, portanto, havia uma série de tertúlias, havia todo um ambiente de convívio, de cidade, que eu penso que se perdeu, não é? Portanto, as pessoas, hoje em dia, esta ideia do condomínio fechado, portanto, perdeu-se esta troca, não é? Portanto, eu gosto muito de viver na cidade, não é? Portanto, não trocava esta cidade, não é? Por nenhuma moradia com jardim ou com... Claro. É ótimo viver na cidade, não é? Ir ao café, conhecer as mesmas pessoas, já saber o que é que queremos, portanto, estabelecer relações, não é? De convívio, de amizade, de parceria. Pronto, é bom viver, não é? Portanto, e é estimulante, não é? Porque ao mesmo tempo a cidade está-nos sempre a enriquecer, não é? Com novos conhecimentos, não é? Se vivermos isolados é muito mais difícil, não é? Portanto, gosto muito de viver em cidade. E em relação a uma arquitetura mais ambientalista, em relação à arquitetura bioclimática, acha que tem-se notado mais no panorama arquitetónico português? Eu acho que é muito importante que se tenha atenção e que se cuide dela também, e tenha as questões ambientais e da sustentabilidade são inerentes à arquitetura e, portanto, agora, mais uma vez, não de uma forma fundamentalista, não é? E não, portanto, é sempre a justa atuação, não é? Portanto, quando saíram regulamentos, por exemplo, ao vosso liceu, que tinha que ser tudo climatizado e depois se verificarmos que às tantas é impensável que assim que não há verba para manter, não é? Ou é de tal maneira caro os investimentos, não é? Por exemplo, nós aqui vamos fazer janelas duplas só ao norte, não é? Porque pôr janelas duplas no liceu todo não há dinheiro, portanto tivemos que optar, não é? Portanto há opções, não é? Portanto, e tudo na vida temos que saber dosear, não é? Portanto, antigamente metia-se uma camisola, acho que agora se calhar o vosso conforto vai ser outro, não é? Mas é o que um edifício com 100 anos permite, não é? Senão partíamos o edifício todo e o custo, então não vale a pena, não é? Portanto, é um bocadinho, também estava-vos a falar da sede do Banco de Portugal, também o Banco de Portugal não pode permanecer todos os serviços lá, não é? Portanto, aquele edifício, ao se manter ali, só alguns serviços é que lá podem ficar, não é? Porque aquele edifício pombalino tem uma capacidade de carga limitada, não é? Portanto, eles têm que ter capacidade de perceber qual é a justa medida. É a mesma coisa que aqui do liceu, não é? Tem que se perceber isto para chegar aonde? Que não pode haver sempre, nós somos um país, agora são as novas energias, a eólica vai ser o nosso, então gasta-se, força-se para se é subsidiado, não sei o quê. Depois é o gasóleo, o gasóleo é uma coisa, do ponto de vista da climatização é bestial, não é? Mas depois, portanto, acho que mais uma vez temos que ser sensatos, a flexibilidade, ser prudentes, não é? Ter uma visão alargada, pluridisciplinar, a arqueologia é importante, o paisagismo é fundamental, a biodiversidade, tudo, é? A sustentabilidade energética, tudo, mas com conta, peso e medida, não é? E em relação à construção em altura, qual é a sua opinião? Também, mais uma vez, não tenho parte e primo em relação a isso, porque não? Não é, portanto, não me repugna nada a construção em altura, não é? Portanto, desde que no sítio adequado, na justa medida, na correta forma. Portanto, mais uma vez, é um tabu
pensar que há uma espécie de alto, não podemos ir mais alto que. Agora, avaliando o impacto, não é? Que muitas vezes não é meramente no local, tem que se perceber vamos lá ver, nas relações com o resto da cidade, na envolvente, não é? Na envolvente, se calhar, mais longínqua, tem que se perceber, não é? Tem que se desenhar, tem que se perceber, não é? Voltando ao panorama geral da arquitetura, qual é a sua visão para daqui a 10 anos da arquitetura em Portugal, mais ou menos? Obviamente tem que ser otimista, não é? Portanto, espero que no bom sentido, neste sentido estou convencido que os arquitetos cada vez vão ter um papel mais interveniente, não é? E espero eu numa área no sentido que eu falava há bocado, não na ideia do emprego e no fiscal, de verificar se o regulamento está de acordo ou não, isso não interessa nada. Portanto, é um país de regulamentos e de regras, como se isso fosse. Não é? Portanto, e aí o arquiteto quase que se transforma em polícia ou jurista. Não é? E, portanto, somos um país que estamos sempre preocupados com a forma e não com a substância. Não é? Mas cumpre o regulamento. Como se cumprir o regulamento fosse uma condição de qualidade, não é? Muitas vezes não é. Por isso, acho que o arquiteto que tem que ser é um parceiro na nossa sociedade que tenha uma visão muito pluridisciplinar, não é? E lata, que contribua para a melhoria da vida das pessoas, mas de uma forma abrangente e não redutora, não é? E que saiba discernir, caso a caso, isto não é, vamos lá ver, não, daí, vamos lá ver, caso a caso, daí, vamos lá ver, daí a incapacidade quase de legislar, não é? E daí também vos dizer que um plano diretor rapidamente está caducado, não é? Porque tem que estar sempre a ser revisto, não é? Para poder acompanhar a evolução da cidade, não é? E é isso que se espera dos arquitetos, não é? Que saibam ler e saber olhar a evolução da sua cidade, não é? E da sociedade em que estão em que vivem, não é? Portanto, e serem úteis, não é? Isso é que é fabuloso, não é? É podermos dar aos outros, não é? Ser úteis aos outros e contribuir para a melhoria de vida dos nossos concidadãos, não é? Isso é que é tão fascinante na nossa profissão, não é? Ser úteis, não é? E depois o reflexo disso é ser remunerados, não é? Portanto, as pessoas valorizarem o nosso trabalho. Mas é o reflexo do primeiro trabalho, não é? E as pessoas sentirem que o nosso contributo é útil. E não um empecilho, não é? Ser uns chatos, não é? Os tipos das regras, os polícias. Não me interessa nada disso.